Olá, internautas do portal Webterra, sejam bem-vindos em mais um bate-papo semanal aqui do nosso Webterra Podcast. E hoje eu estou aqui com ele, Glenn Andrade, presidente do Sindicomércio de Montes Claros. Nós vamos conversar com ele agora. Seja bem-vindo, Glenn, aqui ao nosso podcast. Muito obrigado, Rodrigo. Quero cumprimentar a todos que acompanham aí o nosso programa, o nosso bate-papo através do podcast do Webterra. E dizer, Rodrigo, que o seu programa é de grande audiência, o Sindicomércio sente-se muito lisonjeado pelo convite e a gente vem sempre que for convidado para poder aproximar um pouco mais as ações do Sindicomércio a esse maravilhoso público tão fiel que acompanha aí o dia a dia do Webterra. Ok, nós que agradecemos, tá, pela sua participação, pela sua presença hoje aqui. E nós vamos conversar sobre o Sindicato do Comércio aqui em Montes Claros, correto? Okay. Muitas pessoas, Glenn, elas não conhecem o que é o sindicato e qual a sua função. Explique pra gente aí o que é o Sindicomércio e qual é o papel do sindicato aqui em Montes Claros. Bem, Rodrigo, o Sindicomércio é uma entidade de classe patronal representativa aí dos interesses do comércio varejista, atacadista e do setor de serviços em Montes Claros. Sim. Nós representamos legalmente perante o poder público os interesses dessas categorias, seja em negociações com o poder público, negociação salarial, funcionamento do comércio em feriados, horário de funcionamento para o Natal, que é tão importante para você, empresário. Exatamente. O pagamento de salários, plano de saúde dos trabalhadores, ou seja, nós cuidamos prioritariamente da relação de trabalho entre patrões e empregados. Nós representamos os empresários nas discussões perante o Sindicato dos Trabalhadores. Sim. Em busca de um ambiente de equilíbrio na relação de trabalho que nós sabemos o quanto é salutar para a sobrevivência dos negócios. A gente tem a visão de que patrão e empregado forma-se um conjunto, uma equipe que faz aquele empreendimento avançar, Sim. dá retorno para a sociedade, dá retorno para os seus clientes, retorno para o empresário, investidor e para os trabalhadores do comércio também. Então a gente milita nessa seara que é muito ampla, discutimos com o poder público, Sim. Como é o caso do município, nas últimas discussões mais tensas que nós tivemos, mais difíceis que o comércio viveu, nós estivemos ali muito presentes junto ao prefeito Humberto Souto em todas as discussões, em todas as flexibilizações. Sim. Em que ele teve o bom senso de entender a nossa necessidade e, por que não, buscar alternativas que permitissem o funcionamento do comércio de forma responsável, de forma segura. Exato. E aos poucos nós fomos superando todas as dificuldades aí. Que foram muitas, né? Muitas dificuldades. O comércio enfrentou, toda a cidade no geral, né? Mas o comércio enfrentou um pouco mais. O comércio passou por uma situação, Rodrigo, assim, de grande calamidade. Uhum. Veja bem aí o que é você ter que fechar as portas do seu estabelecimento. Sim. Ou minimizar o atendimento do seu estabelecimento, todo mundo com muito compromisso, com impostos a pagar, folha de pagamento a cumprir, fornecedores, ou seja, inúmeros compromissos. E a gente é parte de uma cadeia produtiva em que ela foi interrompida de forma brusca por um vírus em que a gente não sabia até então como lidar. Sim, como lidar, exatamente. E isso, Rodrigo, trouxe-nos muita dificuldade, mas graças a Deus, né, a gente conseguiu ir superando aos poucos, o Sim. vírus foi abrandando e muita dificuldade foi surgindo nesse meio. Então nós Sim. contamos muito aí com o apoio do empresário que compreendeu, do trabalhador, né? Eu acho que naquele momento mais difícil, todo mundo deu as mãos. Exato. Quem não perdeu um familiar, certamente tem alguém conhecido, né? Que infelizmente faleceu devido ao vírus, naquele período tão recente aí, que causou impacto no comércio. E o volume de empresas que fecharam as portas em Montes Claros foi muito grande. Nós vimos mesmo Sim. na prática, nas ruas, nos centros comerciais, tanto no centro quanto nos bairros comerciais, inúmeros fechando as portas, né? Fechados. E é uma situação triste para a economia da cidade, para os comerciantes, para o Sindicomércio, não é verdade? Foi uma situação assim, de extrema dificuldade, de extrema
tristeza para nós empresários, Sim. para os trabalhadores do comércio também temos certeza, mas nós nos demos as mãos nesse momento. Fizemos ações aí de discussão importante, Sim. buscamos a flexibilização junto ao poder público e fizemos, Rodrigo, no momento mais duro da pandemia, através de um projeto chamado Sesc Mesa Brasil, a doação de aproximadamente 18 toneladas de alimentos para os trabalhadores do comércio que estavam em casa. Muitos desempregados, Sim. preferencialmente os desempregados, Sim. e muitos em casa sem poder produzir. Foram 18 toneladas de alimentos que nós doamos nas mãos de cada trabalhador do comércio nesse período aí mais triste. Exatamente, era isso que eu ia perguntar a você agora, sobre essas ações, né, que o Sindicomércio realizou para ajudar esses comerciantes, esses empresários que passaram por essa situação de pandemia, que foi uma situação muito difícil, né, para toda a cidade, para todo o comércio. Nós sentimos também a questão do comércio, né, por exemplo, a flexibilização, por exemplo, você vai chegar só até a porta, as questões de higiene, tudo foi algo muito novo, né, que esse vírus trouxe para a gente. Como vocês lidaram com essa situação, perdão? Tudo muito difícil, muito novo, assim como você colocou. E nós do Sindicomércio, nós empresários, assim como toda a sociedade, lutou com algo desconhecido. Exatamente. Então, eu penso, Rodrigo, se não fosse realmente a questão humanitária, sabe? O Brasil, o comércio de Montes Claros, os cidadãos, se nós não estivéssemos dado as mãos, talvez a gente não teria conseguido avançar. Exatamente. Teve muita polêmica, né? Sim, Teve muita desinformação, muito desencontro de informação, mas a gente... primeiramente com fé em Deus, sabe? Com muita perseverança, com muito cuidado e confiança, nós fomos avançando. Então, nós tivemos que discutir muito com o poder público municipal. Sim. Diversas às vezes. Foi constituída uma comissão para poder tratar do assunto, né? Da flexibilização, do pode, não pode isso, porque Exato. E aí a gente foi trazendo alternativas que até então uma única pessoa não conseguia enxergar, vislumbrar aquela possibilidade, mas eu acho que o trabalho conjunto da sociedade fez com que a gente pudesse avançar. Por outro lado, a gente buscou algumas capacitações aí via Senac, por vídeo para o trabalhador do comércio. Fizemos vários treinamentos para o trabalhador do comércio, para o empresário também. Nós abordamos de forma muito incisiva o governador de Minas, onde a gente via o decreto municipal frente ao decreto estadual, onde tinham discrepâncias, sabe? Onde um permitia, o outro não. Então, tivemos que conversar com o governador Zema. Eu participei de uma live com o governador Zema, pude expor para ele a nossa situação. Ele criou aquelas ondas no estado de Minas Gerais, onde foi tudo classificado através das ondas. Mas eu acho que foi através do diálogo, do amor, da confiança e, sobretudo, Rodrigo, do bom senso. Sabe? Exatamente. Houve um momento em que o comércio ele estava totalmente desorientado sobre como vamos pagar a folha de pagamento do nosso trabalhador. Porque aquele momento, né, que estava vivendo é um momento de incerteza, um momento de crise econômica, não é verdade? Então eu entendo perfeitamente. Totalmente, Rodrigo. Então aí nós passamos por uma situação muito difícil e aí entrou o governo federal, né, que através de muita insistência, muita cobrança, muita exposição do lado empresarial, o governo federal ele permitiu com que as empresas fizessem a suspensão dos contratos de trabalho e aí o governo assumiu o pagamento daqueles trabalhadores. Certo. Porque o empresário que tinha reservas, eu lhe dou certeza que as reservas dele se foram naquela lacuna onde o governo federal não assumiu a suspensão ou redução de jornada dos trabalhadores. Sim. As nossas reservas se foram. E se o governo federal não entra para calçar isso daí, o fechamento de empresas ia ser muito maior. Então foi um trabalho de diversas mãos que foi feito, foi um trabalho muito amplo e que, graças aos esforços de todos, nós conseguimos superar. Perfeito. Vocês recentemente tiveram um encontro com o governador, Romeu Zema. Quais foram os temas discutidos, né, para trazer aqui para a região de Montes Claros mais benefícios, mais apoio, ações? Olha, Rodrigo, a gente tem passado por uma situação muito complexa. Todos os empresários que nos acompanham, a sociedade sabe disso, do quanto o empresário tem
reclamado, tem sofrido com a alta carga tributária. Então, Sim. você que é empresário sabe disso, tem noção do que está ocorrendo. Então, a gente tem tentado muito, junto ao governador Zema e junto ao governo federal. O governo federal ele manifestou que irá votar a reforma tributária ainda dentro deste semestre para a sobrevivência, principalmente dos micro e pequenos negócios. Exato. Então, isso já está na pauta do governo federal. E ontem nós recebemos o governador Zema na sede da Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Sim. Quem o recebeu foi o presidente da Federação do Comércio, da qual nós compomos diretoria dessa federação. Então, o presidente Nadim Donato recebeu o governador Zema na sede da Federação do Comércio e o principal assunto em pauta, dentro de toda a aproximação da Federação do Comércio com o Estado de Minas Gerais, com o governador do Estado de Minas Gerais, o principal ponto da conversa foi o fim do imposto diferença de alíquota. Na nossa opinião, eu sou empresário do comércio, sou empresário do setor de serviços, também atuo na área contábil. No nosso entendimento hoje, a diferença de alíquota é o imposto que trava o comércio em Minas Gerais. A carga tributária é muito elevada, mas a gente hoje trabalha com um imposto estadual chamado DIFAL, diferença de alíquota, que inibe a atividade produtiva, não deixa o comércio avançar. Todo produto que você comprar fora do estado de Minas Gerais, quando você o traz para Minas Gerais, para Montes Claros, no caso, você tem que recolher esse imposto de diferença de alíquota, que ele pode variar em até 18% sobre o produto. É muito caro, é muito elevado. Então, acaba inibindo aí a atividade econômica. Na minha opinião, é um imposto severo, perverso, que pune a categoria empresarial, principalmente o comércio no estado de Minas Gerais. Entendi. Então foi esse um dos assuntos que vocês abordaram com o governador Romeu Zema. Exatamente. Perfeito. Atualmente, como anda o comércio em Montes Claros, na visão do Sindicomércio hoje? Bem, Rodrigo, o comércio de Montes Claros ele é muito amplo. Montes Claros, primeiramente, é uma cidade de diversas bandeiras. A gente tem uma agropecuária muito forte, muito extensiva, uma indústria também muito expressiva, que chama a atenção por todo o interior de Minas Gerais. O setor de serviços ele é imenso em Montes Claros e o comércio ele se insere entre esses pilares tão fortes. Então, o comércio de Montes Claros ele é muito forte, ele é abrangente, a gente exerce uma influência em todo o estado de Minas Gerais e extrapolamos as fronteiras interestaduais. O comércio de Montes Claros tem uma força muito grande na Bahia, em São Paulo, Goiás, seja por ir ou vir produtos, você comprar ou vender produtos, nós estamos extrapolando as fronteiras interestaduais e por isso, no nosso entender, Montes Claros tornou-se uma cidade polo. Nós temos mais de 23 mil trabalhadores no comércio de Montes Claros. Temos aproximadamente 10 mil estabelecimentos comerciais em Montes Claros, excluindo as atividades de microempreendedor individual. Então é um comércio muito amplo. A cidade ela tem crescido muito e o comércio tem acompanhado esse crescimento. Então, é uma cidade que ela tornou-se muito expressiva e um dos fatores que tem destacado aqui, certamente, é o comércio, do qual nós nos orgulhamos neste momento de representar e trabalhar em prol dessa categoria. Perfeito. Todo comerciante tem que realizar algum cadastro para fazer parte do Sindicomércio? Tem que pagar alguma taxa para ser um contribuinte, um associado? Ou é obrigatório? As contribuições hoje do sistema sindical, onde o Sindicomércio Montes Claros está inserido, elas não são obrigatórias, elas são facultativas. Sim. Mas é tão importante, é tão salutar para a sobrevivência da instituição essa contribuição da qual nós nominamos. Nominamos de contribuição confederativa, assistencial ou negocial. Então, para a sobrevivência da instituição, para que a instituição possa se manter, pagar os seus custos, pagar advogado, pagar as despesas de negociação, a sua manutenção, a sua lida diária em busca na defesa dos interesses, a gente sobrevive com essas contribuições. Então, aquele empresário que talvez ele pense que não necessita, que não utiliza o serviço do Sindicomércio, ele está utilizando.
A partir do momento em que nós conseguimos um diferencial na DIFAL, na diferença de alíquotas, o governo está nos ouvindo, tem nos acatado. O governo estadual, ele nos acatou em todos os pedidos de dilatação de prazo do vencimento dos tributos. Nós estávamos lá, nós batemos na porta do governador Zema, ele atendeu o nosso pleito. Na legislação aí que criou o adicional de insalubridade de 30% para os motoboys, nós batemos lá na porta. Essa ação está sendo discutida na Justiça por uma ação impetrada hoje pelo Sindicomércio Montes Claros, assim como várias outras ações. Ou simplesmente o fato de você estar pagando o salário comercial para o seu trabalhador, você está utilizando o serviço, se beneficiando de um serviço do Sindicomércio. Então todos utilizam, né? Todos utilizam. Todos participam disso. Sem dúvida, Rodrigo, é fácil fazer a conta. Se o empresário falar, olha, eu não utilizo da negociação, ele vai ter um custo com advogado, com rodadas de negociação, para ir até o sindicato de trabalhadores e tentar fazer um acordo direto com o sindicato dos trabalhadores. O que certamente sai muito mais caro do que essa contribuição, que ela é anual, em detrimento a inúmeros benefícios que a gente oferece, inclusive os braços sociais do nosso sistema, que são o SESC e o SENAC. Perfeito. Qual a importância de novos empreendimentos para a economia aqui da cidade? Nós vemos hoje que Montes Claros é um polo muito grande de indústrias e comércio, como você acabou de falar, referência em vários estados, né, aqui do país. Mas qual a importância de novos empreendimentos assim para a economia da cidade? Hoje, não só o comércio, mas também a indústria e os demais segmentos, eles são segmentos muito dinâmicos, né? A cidade, ela por si só hoje ela já se expande, né, devido às diversas atividades, mas a gente tem que estar sempre em busca da inovação, da expansão de novos investimentos para que a nossa cidade, a nossa região, ela não fique estagnada e passe a se tornar uma área de repulsão de investimento, né? Ou seja, se nós não zelarmos por essa continuidade, a nossa região ela pode passar por uma inversão desse processo de crescimento. Então, todos nós queremos que a cidade seja cada vez melhor, mais urbanizada, com mais saúde, educação, segurança. Certo. E é lógico que os empreendimentos eles virão para poder dar suporte a toda essa expansão demográfica, imobiliária, em busca cada vez mais de qualidade de vida. Montes Claros hoje é uma das cidades que mais se destacam no Brasil. A gente não precisa ir muito longe, não, mas se você rodar um pouco aí, ao mencionar que você é Montes Clarense, que você reside em Montes Claros, as pessoas tratam com admiração, com respeito, com carinho e veem em Montes Claros realmente uma cidade muito próspera. Eu tenho amigos aí conhecidos em todo o estado de Minas Gerais, os demais presidentes de sindicatos por todo o estado de Minas Gerais, em que Montes Claros é reconhecida assim como uma cidade muito, muito importante, próspera, segura, sabe? E é o que a gente tem contribuído aí para que possamos avançar. Perfeito. Qual a importância do empresário preparar os seus funcionários para fidelizar os seus clientes? Eu creio que isso também é um papel do Sindicomércio, né? Preparar esses empresários para que eles possam capacitar os seus funcionários para que possa ter um melhor atendimento ao público e assim, por exemplo, nós temos aí Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia das Crianças, onde o Sindicomércio tem realizado ações, correto? Para que as pessoas possam ir até as lojas, ir até os comércios, movimentar, né, a economia da cidade. Como você vê isso? Olha, Rodrigo, essa questão de relacionamento entre empresário e trabalhador ela é tão importante justamente para que a gente possa partir desse ponto aí de estímulo ao nosso trabalhador. Primeiramente, nós e nossos trabalhadores, nós formamos um corpo, um conjunto, uma peça muito importante, um corpo dentro da empresa. Feliz daquele empresário que tem o seu trabalhador como um parceiro, um colega, e geralmente essa relação ela extrapola os limites da empresa, ela vai até a relação familiar. Então, eu me posiciono, sei que você, empresário, também se posiciona diante do seu trabalhador praticamente como uma família, como um conjunto, como um grupo. Então, tão importante cuidar do trabalhador, né? Ver quais são os problemas do trabalhador, os seus anseios, os seus desejos,
também é importante fazer a capacitação do seu trabalhador. Exatamente. E o Sindicomércio sempre promoveu tais ações, como encontro de vendedores, premiação do melhor vendedor, palestras motivacionais. Infelizmente, da pandemia para cá, nós tivemos que suspender várias dessas ações que não foram permitidas mais através dos mecanismos que utilizávamos, que eram reuniões em auditórios. Mas estamos voltando. Vai ter no Dia das Mães, no Dia da Mulher, no mês de março, mês da mulher, já estamos em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores para planejar um evento voltado para a mulher. Nós temos planejado aí a realização de uma Copa chamada Copa dos Comerciários, justamente para promover o entrosamento do trabalhador. Entre eles, né? Entre eles mesmo. E aí a gente traz as empresas como as patrocinadoras para que possa realizar essa Copa. Ela já está em discussão. E temos também o projeto aí de retomar com o encontro de vendedores, que é com uma palestra motivacional de altíssimo nível. E costuma-se premiar ao final dessa palestra os melhores vendedores do ano no comércio de Montes Claros. Então, a capacitação tanto do vendedor quanto do empresário, ela é contínua. Sim. As coisas mudam, as ferramentas mudam, as formas de comprar mudam. Então, o trabalhador e também o empresário capacitado, qualificado, o próprio empresário capacitado, qualificado, ele vai motivar o seu trabalhador, Exatamente. Ele vai enxergar que o seu trabalhador, ele merece essa capacitação. Sim. Eu não posso enxergar que ele tem que ser capacitado, não. Ele merece ser capacitado para gerar benefício para ele e para o nosso negócio também. Isso aí claro. É uma corrente. Então, a qualificação, a capacitação, ela é fundamental. E aí nós temos, através do Senac, constantemente cursos, treinamentos, palestras, onde os empresários que estão em dia com o sistema FEComércio, com o Sindicato do Comércio de Montes Claros, ele tem redução nos custos para ele poder ofertar esse treinamento, essa qualificação para os seus trabalhadores. Perfeito. Basta procurar o Senac e comprovar que está em dia com o Sindicomércio, que ele vai ter acesso a descontos e também a gratuidades que o Senac oferece, assim como o SESC também oferece. Até para o empresário do comércio, ele consegue no SESC desconto no Colégio SESC, onde preferencialmente as vagas são para as crianças, filhos de trabalhadores do comércio de baixa renda. E é um incentivo, né? Para os trabalhadores, para os empresários, né? Ter essas ações que hoje o sindicato oferece para eles, né? E essa questão da escola do SESC. Me fale um pouco sobre isso aí. Os filhos dos funcionários, né, dos trabalhadores, podem participar dessa escola? Hoje ela é referência, né? É uma das escolas referências na cidade. Me conte um pouco sobre isso. Eu além de atuar no comércio, né, no setor de serviços e na área contábil, Rodrigo, eu sou professor. Tá? Hoje eu não tenho exercido mais a profissão, mas é a profissão que eu mais admiro e tenho satisfação em dizer que sou professor. Então, um professor e as pessoas que amam aí a pedagogia, a escola, e sabem que isso aí é o berço, né, da nossa formação. Se chegar num colégio SESC, ele sai de lá encantado. Tá? Então eu convido a equipe do WebTerra para que a gente possa fazer uma visita ao Colégio SESC. Perfeito, vamos marcar sim. É uma escola de ensino em jornada integral, tem alimentação completa, balanceada, assistência médica, odontológica, um ensino de altíssima qualidade. Você vai encantar com o que você vai ver. Nós vamos passar por um processo de transformação do SESC, onde nós vamos dar mais visibilidade à escolinha do SESC. Hoje a gente atende um número relevante de alunos que são filhos de comerciários e filhos também de empresários de Montes Claros. E o presidente Nadim Donato esteve em Montes Claros, que é o presidente da FEComércio, presidente dos conselhos do SESC e do SENAC, e ele fez o compromisso conosco de triplicar o número de vagas no Colégio SESC para atender prioritariamente os filhos dos trabalhadores do comércio. Sim. Então, é uma ação do Sindicomércio, da FEComércio Minas, que está ofertando para os empresários, para que o empresário possa estar em dia com aquela contribuição e, em contrapartida, ele ofertar essa maravilha, essa condição extra para os filhos dos seus trabalhadores. Exato. Então, é algo assim que
eu penso que visa atender todo o conjunto aí do comércio, desde o trabalhador até o empresário, e talvez você não consiga no sistema um benefício pessoal, mas o sistema oferece para você um benefício social, conjunto, muito amplo, que vai desde a capacitação, lazer, cultura, esporte, né, e as práticas sindicais que a gente vem oferecendo para o coletivo. Dificilmente você vai ter, não, eu quero um benefício pessoal no Sindicomércio. Realmente não. Você vai ter o benefício para o seu negócio, para o seu conjunto de trabalhadores. Então é dessa forma com que a gente atua. Estamos, inclusive, Rodrigo, já em discussão, teremos uma reunião com a Prefeitura de Montes Claros na próxima semana. Estaremos trazendo inovações para o SESC Montes Claros. Queremos fazer uma implantação de um parque aquático voltado para os trabalhadores do comércio. Isso é muito bom, né? Excelente. Mas é uma ideia excelente assim para todos. Coisa maravilhosa que hoje, por exemplo, a piscina do SESC ela não comporta mais o público de comerciário de Montes Claros. Então ela está restrita às práticas de treinamentos, ginástica, tal, essas questões aquáticas. Mas a gente quer implantar um parque aquático no SESC de Montes Claros, com toboágua, com piscina olímpica. Novidade, hein, pessoal? Muita coisa boa aí. E isso é uma ação que partiu do Sindicomércio para você, empresário, para você, trabalhador do comércio. Então, é uma inovação, um parque aquático nos moldes em que o SESC oferece em todo o estado de Minas Gerais e que, se nós conseguirmos aí as parcerias devidas, não vai ficar só no parque aquático. A gente deve expandir, além da expansão da escola que eu anunciei, a gente deve expandir ainda o SESC Mesa Brasil para dobrar a doação de alimentos em Montes Claros. E outras pessoas vão ser beneficiadas, né? Mais pessoas serão beneficiadas com isso, né? Essa expansão aí do Mesa Brasil, a questão do SESC também, do clube, né? Do parque aquático, muitas outras pessoas vão poder ser beneficiadas. Os trabalhadores, né? Daqui de Montes Claros. Sem dúvida, viu, Rodrigo? Eu acho que o poder de alcance de uma ação social como essa do SESC, o SESC tem um potencial muito maior do que nós estamos presenciando hoje em Montes Claros. Sim. Mas isso aí é graças à atuação, à discussão, à proposição de mudanças, né? A necessidade que o comércio vem impondo. Certo. E também é uma forma de ofertar para o trabalhador do comércio benefícios para que ele assuma a função de comerciário como profissão e não como trampolim. Sim. Nós precisamos de profissionais no comércio. Não adianta se você também não oferecer diferencial para poder ter aquela pessoa com formação no comércio. Senão ele vai utilizar o comércio apenas como trampolim. Não, estou aqui no comércio por enquanto eu arrumo, consigo um trabalho melhor remunerado ou com melhores condições. Sim. Então nós temos que ofertar sim algo diferenciado, algo novo, para que as pessoas também possam trabalhar e falar assim, olha, eu sou comerciário, minha profissão é comerciário, sou bem remunerado, tenho todas as condições, eu tenho uma condição de saúde ofertada pelo Sindicato dos Trabalhadores, pelo Sindicato Patronal. A gente tem ações do SESC, do SENAC e sindicais que vão, na verdade, calçar e dar um pouco mais de conforto e dignidade à vida daquele trabalhador. Certamente o empresário vai ganhar, porque ele vai poder fidelizar a sua equipe. Então, a questão de fidelizar a equipe, a gente sofre muito com a troca constante, né, nos postos de trabalho. Então, a gente precisa de uma equipe fidelizada, motivada. E são através dessas ações, né? Sem dúvida. Perfeitamente. Nós estamos no início do ano, mas todo final de ano ou em datas especiais, né? Vamos falar aqui sobre o final de ano. Tem sempre aquela alteração no horário, né, comercial. Como que vocês organizam isso? Porque já está chegando também o carnaval. O comércio vai ter um horário diferenciado, especial? Bem, Rodrigo, a cidade de Montes Claros ela cresceu tanto. Montes Claros é um expoente muito forte no estado de Minas Gerais, onde nós também temos que modernizar com as nossas práticas. Sim. Se eu disser a você que o comércio deve ficar fechado nos feriados e no fim de semana, eu
eu estarei equivocado. Se você viajar, né, em grandes centros, aí você vai ver que o comércio costuma funcionar em determinados feriados. Tem cidades que o comércio costuma funcionar no período da noite, fins de semana. Então, a gente luta para que a gente possa conseguir melhores condições para o comércio. Fim de ano, por exemplo, Natal. De que forma que a gente consegue? É através de negociação com o Sindicato dos Trabalhadores. Não é possível nós apresentarmos para o comércio um horário de funcionamento do comércio que parta apenas do sindicato patronal. Não há legalidade. Então, eu tenho que construir isso com o Sindicato dos Trabalhadores. Então, através de negociação com o Sindicato de Trabalhadores, que a gente constrói a jornada extra de funcionamento do comércio para o período natalino. Sim. É uma troca, é um equilíbrio. Ou seja, não basta você querer abrir, ficar até meia-noite com o comércio funcionando, ou 10 horas da noite, que é o mais comum. Você tem que oferecer também algo em troca para o trabalhador do comércio. É uma construção, senão o Sindicato dos Trabalhadores não faz acordo à medida que ele sente que o seu trabalhador, que o seu representado está sendo penalizado. Sim. Então, é um diálogo. Nem sempre nós vamos conseguir contemplar totalmente os interesses dos empresários, nem tampouco totalmente os interesses dos trabalhadores. É uma composição, é uma negociação. Sim. Que as pessoas recebem muitas vezes aquilo ali pronto, mas para se chegar naquilo ali, meu amigo, tem uma jornada. Tem uma jornada, é muita demanda, é Sim. muita discussão, mas que felizmente as entidades, tanto a patronal quanto a laboral, são compostas por pessoas, por diretorias sérias, Sim. responsáveis, que visam o equilíbrio na relação de trabalho. Certo. Já para o carnaval, não é diferente disso daí. Nós estamos num momento de negociação salarial para o comércio de Montes Claros. Sim. É um ato de grande responsabilidade. Temos uma comissão que negocia o salário, uma comissão do lado dos trabalhadores, outra do lado dos empresários. Estamos em negociação. E nesse momento estamos discutindo a questão do carnaval. Vem cá, Montes Claros é feriado ou não é no carnaval? Não é, Rodrigo. Não é empresário, não é trabalhador do comércio. Mas o que a gente pode fazer para que o trabalhador ou o empresário não se frustre diante do feriado aí de carnaval nas principais capitais em que Montes Claros acaba acompanhando? Sim. A gente faz uma troca. Ou seja, nós estamos em período de negociação, vamos divulgar assim que a negociação for concluída, Sim. mas geralmente o que a gente faz? O comércio, nós sugerimos que o comércio feche na segunda e terça de carnaval. Opa, mas não é feriado. De fato, não é feriado. Mas o movimento é pouco, a demanda é pouca, então é viável o fechamento. Para a maioria dos estabelecimentos é viável. E fazemos uma troca, porque lá no mês de outubro nós teremos o feriado do comerciário, que é dia 30 de outubro. Sim. O comércio deveria fechar em 30 de outubro, que é dentro do super trimestre, que é o trimestre mais valorizado do ano, mais movimentado do comércio. Ou seja, pense bem, o comércio tendo que fechar dia 30 de outubro, que vai cair, se não me engano, numa segunda-feira. E o comerciário e o empresário fechar a sua loja também em 20 de novembro, que é o dia da Consciência Negra, que é feriado em Montes Claros. Então, a gente faz essa troca. Fecha-se no carnaval para que o comércio funcione normalmente nesses 2 dias aí, minimizando aí os prejuízos, a perda e permitindo com que possam desfrutar do período de carnaval com tranquilidade. Eu sou empresário do comércio, eu posso abrir no carnaval? Pode. Você pode abrir no carnaval. Lembrando que lá no dia da Consciência Negra e dia do comerciário, você também poderá abrir, mas vai ter que pagar como feriado. Talvez não seja vantajoso abrir agora para ter um custo mais elevado lá na frente. Então a gente busca essa forma aí de gerar equilíbrio na relação. Perfeito. O setor de gêneros alimentícios, supermercados, já manifestou que quer abrir no carnaval. Então, nós estamos negociando onde os supermercados já poderão abrir no carnaval. Sim. E eles realmente assumiram que aqueles que abrirem irão dar um tratamento diferenciado, abrindo no carnaval e abrindo lá na frente também. Sim. Seja através de rodízio de trabalhadores ou pagamento como feriado lá na frente. Perfeito. Então, para a gente estar finalizando aqui, Glenn, o nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse um recado para os empresários, os trabalhadores aqui de Montes Claros. Ok, Rodrigo. Primeiro agradecer aí a oportunidade, dizer a todos aí que o Sindicomércio encontra-se
de portas abertas, pronto para atender todos os empresários de Montes Claros, esclarecimento de dúvidas, a gente dá suporte jurídico, dá assessoria no Sindicomércio. Ofertamos também, Rodrigo, no Sindicomércio, para você, empresário e trabalhador do comércio, os programas de saúde e segurança no trabalho, onde os empresários, a partir de agora, janeiro, têm que enviar através do e-social as informações de saúde e segurança do trabalho dos seus trabalhadores, sob pena de multa. A partir de janeiro, quem não fizer será multado. Então, a gente disponibiliza essa ferramenta, esse pacote de serviços também no Sindicomércio. É um preço diferenciado para você que está em dia com as contribuições do Sindicomércio. Estamos em negociação coletiva, negociação salarial, temos o condão de negociar com muita responsabilidade, com muito cuidado, gerando equilíbrio na relação de trabalho. Então, a nossa instituição ela é séria, pautada aí sempre de ditames legais, com muita transparência, e a gente pede o apoio do empresário, o apoio a compreensão do empresário, o apoio do trabalhador do comércio, para que também busque esses serviços, busque esses apoios que são ofertados para ele através de você, empresário, e fortaleça a nossa instituição. Sim. A instituição ela sobrevive de uma contribuição que é facultativa, onde o sindicalismo tem passado por dificuldades, mas a missão do Sindicomércio é dar todo esse suporte, é representar a categoria. Você vê que ao longo de todo o ano a gente está por trás aí de todas as discussões relevantes que impactam no dia a dia dos negócios. Sim. Agora, nesse momento, é reforma tributária, e-social, saúde e segurança no trabalho, discutimos muito a questão da pandemia, né? E outras ações. Estamos aí do lado do governador já discutindo aí pelo fim da DIFAL, da diferença de alíquota para as micro e pequenas empresas, e buscar também uma alternativa para o Simples. Nós sabemos que o tributo do Simples está muito elevado, então nós já estamos em discussão para que a reforma tributária contemple mudanças, principalmente para os optantes pelo Simples. Sim. Olha, queremos te agradecer muito pela sua participação. Foi um bate-papo muito legal, tá? E já deixo o convite aqui para você voltar outras vezes aqui ao nosso podcast. Tudo bem? Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado aí a todos. A gente está à disposição, viu, Rodrigo? Sempre que for convidado, pode ter certeza que o Sindicomércio se fará presente aqui com muita satisfação para levar esclarecimento, informação até você, empresário, até você, trabalhador do comércio, sobre a questão sindical, a nossa militância, o nosso trabalho e os resultados que a gente tem conseguido entregar para o trabalhador do comércio, para o empresário do comércio, para todos aí que a gente visa trazer benefícios e esclarecimentos legais para você, empresário do comércio. Perfeito. Então, muito obrigado, Glenn. Tá bom? E para vocês, até o próximo podcast.